Quando eu digo pra você que aqui no Capes é fartura, você não quer acreditar. Copinho de suco não pode faltar pro menininho. Olha isso aqui, anda melhor ali, meu Deus. Depois a funcionária limpa. Ai, olha que delícia, gente. É sobre isso aí, uma carninha. Ai, aqui no Capes, que tira algo porciano. Ai. Uma bobinha. Tá dando boiada, né, Maia? É ótimo. É show. Agora olha. Tá uma delícia, gente. Eu queria que vocês sentissem o gosto de aí, mas não tem como. Não tem como, meus amores. Agora suco.